Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente vai dar continuidade à aula de Revolução Industrial, tá? Das revoluções inglesas à Revolução Industrial. Essa é a segunda parte dessa aula, tá? Foi aqui nesse slide que a gente parou. A gente tentou analisar, entender um pouco, né? Embora seja bem complicado nesse contexto aqui, mas entender um pouco a confusão religiosa que a Inglaterra estava. Tá? A Inglaterra vai estar no meio da dinastia Tudor, é aqui que a gente está falando, conversando, a gente está na dinastia Tudor, tá? E a gente tem aqui aquele momento em que o Henrique VIII faz a reforma anglicana, cria uma nova igreja, deixa de ser católico, né? Morre e passa o poder para o seu filho, que também é anglicano, só que aí esse filho também morre muito cedo, sem ter os seus próprios descendentes, e aí o herdeiro do trono, a herdeira do trono, é a irmã mais velha, né, desse garoto, filha mais velha do do Henrique VIII, perdão, que é a Maria I, católica. Tá? Então, a gente tem essa alternância aí, catolicismo, anglicanismo, volta ao catolicismo, e quando a Maria I morrer, quem assume o poder é Elizabeth I, novamente anglicana. Tá? Então, em cada um desses momentos aí, a gente vai ter uma alternância de religião e uma perseguição à religião anterior. Toda vez que uma nova religião começa, ou que começa um novo período de predomínio de uma religião na Inglaterra, a religião predominante anteriormente acaba sofrendo uma enorme perseguição, uma violenta perseguição, inclusive morte, morte mesmo, morte por motivação religiosa. Né? Por mais que para a gente no Brasil, uma sociedade que normalmente se entende como uma sociedade tolerante, né? Para a gente talvez seja um pouco difícil imaginar esse grau de intolerância religiosa, mas era essa a realidade inglesa ali no século XVI. Tá? Então, vamos tentar olhar um pouquinho melhor, mais detalhadamente, para esses grupos religiosos. Tá? A gente falou até agora de anglicanos e católicos. São os únicos grupos? Não, não são os únicos grupos. Tá? Vamos falar de cada um deles agora. Quem são os anglicanos? Eles são os grupos mais ligados ao rei. Tá? O rei, ele é o líder, ele é o chefe da igreja anglicana. O rei da Inglaterra é o chefe da igreja anglicana. Tá? Ou a rainha é a chefe da igreja anglicana, seja quem for o rei ou a rainha. Tá? Hoje em dia, 2020, quem governa a Inglaterra, né, ou melhor, quem reina na Inglaterra é a rainha Elizabeth II, e ela é chefe da igreja anglicana. Deixa eu tirar aqui uma dúvida que vocês sempre têm. Tá? A gente tem o Henrique VIII lá atrás, aí, enfim, seus vários filhos se sucedendo no poder, e aí tem uma rainha chamada Elizabeth I. Muita gente vem me perguntar, essa Elizabeth I lá atrás tem alguma coisa a ver com essa Elizabeth II agora? São mãe e filha? Ou... Não, não tem nenhuma relação de parentesco direto, porque essa rainha que agora governa a Inglaterra, ela é de outra dinastia, ela é de outra família, ela é da família Windsor. Tá? Lá atrás a gente estava falando da família Tudor. Outras famílias, inclusive, vieram no meio do caminho. Então, não tem relação de parentesco. Tá? Ué, então por que uma chama Elizabeth I e outra chama Elizabeth II? Não existe obrigatoriedade de a filha da Elizabeth I ser chamada de Elizabeth II, a filha da Elizabeth II ser chamada de Elizabeth III. Você pode ter um espaço de tempo entre Elizabeth I e Elizabeth II. Isso não é um problema. O nome Elizabeth II não indica parentesco direto com Elizabeth I. Significa apenas que é a segunda rainha na Inglaterra de nome Elizabeth. Pronto, elas podem estar separadas por 500 anos de história, sem nenhum problema. Tá? O ponto aqui é a segunda rainha da Inglaterra, né, do Reino Unido, na verdade, com o nome de Elizabeth. Por isso, Elizabeth II. Uma não é filha da outra, isso seria, inclusive, cronologicamente impossível, porque a gente está falando de 500 anos. Né? Essa rainha que agora governa, ela é bem velhinha, mas ela não tem 500 anos de idade, pelo amor de Deus, gente. Então, a gente volta lá para trás. Né? O chefe da igreja anglicana é o monarca da Inglaterra. Tá? Isso dava aos reis ingleses ou rainhas inglesas um poder enorme. Não é só um poder político, mas é um poder religioso. Há uma mistura de poder político e religioso na França absolutista? Há. Só que no caso da França, como predomina o catolicismo, o chefe da igreja católica é o Papa.
Papa que fica em Roma. Então, isso impunha ao rei da França a necessidade de dialogar, de chegar a acordo, de tentar organizar alianças com o Papa. Né? Aqui no caso da Inglaterra, pegaram um atalho, cortaram um pouco o caminho, porque o rei ele tem ao mesmo tempo o poder político e o poder religioso. Tá? Então, o rei ele vai ser ali anglicano e as pessoas mais próximas a ele também, ali a alta nobreza e tal. Tá? O segundo grupo que a gente vai falar aqui são os católicos. Os católicos eles eram em grande número, mas se tornaram em pequeno número na Inglaterra pelas perseguições que sofreram. Tá? Normalmente, as áreas mais católicas, as áreas em que o catolicismo predominava, estavam na Irlanda. Tá? A Irlanda é até hoje um país de maioria católica. Então, o catolicismo ele foi progressivamente diminuindo na Inglaterra depois da Reforma, e aí sobraram católicos na Irlanda. Tá? Outro grupo que a gente vai ter aqui que é muito importante, e aí você vai precisar lembrar da aula de Reforma Protestante que você teve, né, na série anterior. É extremamente relevante lembrar da Reforma Protestante para entender esse grupo aqui, os calvinistas. Tá? O grupo calvinista era muito numeroso, né? Tirando ali os católicos e os anglicanos, sobravam os calvinistas. Os calvinistas são aqueles que seguem as ideias do João Calvino. Aí você tem que fazer esse download mental aí de quais eram as ideias do João Calvino. Se não lembra, pega o livro do ano passado, dá uma olhada. Não tem, a princípio, videoaula de calvinismo agora, de reforma protestante agora. Isso não está nos nossos planos. Então você vai precisar lembrar, retomar anotações anteriores, de anos anteriores, para tentar relembrar isso aí. Tá? O que os calvinistas particularmente diziam. Pode ser que no meio de uma explicação aqui, que o contexto exija, eu fale um pouquinho mais, mas a princípio não é essa a minha ideia não. Esses calvinistas, eles se subdividiam na Inglaterra em dois grupos. Um grupo eram chamados presbiterianos e o outro eram os puritanos. Primeiro, os presbiterianos. Eles são formados pela alta burguesia e são um grupo, vamos pegar a caneta aqui, são um grupo mais moderado. Como assim moderado? Era um grupo que buscava um entendimento pacífico com os anglicanos, não precisa brigar com outro grupo protestante, tá? Porque os dois grandes grupos protestantes na Inglaterra são calvinistas e anglicanos. Luteranos não têm muito espaço na Inglaterra e o outro grupo religioso são os católicos não são protestantes. Então, os dois grupos protestantes são calvinistas e anglicanos na Inglaterra. Tá? Dentre os calvinistas, o grupo mais moderado eram os presbiterianos. Eles defendiam, né, um entendimento pacífico, uma negociação, um acordo. Eles achavam que havia espaço tranquilamente para anglicanos e calvinistas na Inglaterra sem precisar disputar. E a gente vai ter um outro grupo, tá, que são os puritanos. Os puritanos, sim, esses vão ser os mais importantes para a gente agora. Tá? Esses caras eles eram radicais e eles eram contrários ao anglicanismo porque eles entendiam que o anglicanismo era um instrumento do poder político absolutista. E esses caras eles eram contrários ao absolutismo. Eles defendiam o chamado liberalismo. Caio, o que é liberalismo? Deixa isso em stand-by, deixa essa pergunta em stand-by. Quando a gente acabar o tema de Revolução Industrial, o tema que vem logo a seguir é o chamado Iluminismo. Eu acho que eu já mencionei o Iluminismo na videoaula anterior. Quando a gente chegar no Iluminismo, a gente vai entender o que é a Revolução Tecnocientífica e a gente vai ter um espaço para falar sobre o que é o liberalismo. Mas para você ter uma ideia preliminar agora e poder seguir adiante comigo nessa videoaula, o liberalismo é uma teoria política, né? Tem o liberalismo político e o liberalismo econômico, são variações de um mesmo núcleo de pensamento, mas o liberalismo político ele defendia maior participação
da população na vida política, maior liberdade política, não tendo um rei que manda em tudo e que oprime e impõe tudo a todos. Não. As pessoas elas têm espaço de falar aquilo que elas querem, elas têm liberdade de opinião, liberdade de expressão, liberdade de organização, de participação. E aí, devido a às defesas de tantas liberdades, esse grupo vai ser chamado de grupo liberal, né? Essa ideologia vai ser chamada de ideologia liberal, liberalismo. Falaremos de liberalismo oportunamente, tá? Vamos falar bastante sobre liberalismo, detalhar o liberalismo econômico, político, diferenciar, falar o que tem que falar e tal, mas por enquanto basta você entender que eles defendiam de forma mais ampla, geral, a liberdade política, econômica, de participação, enfim, tá? E eram formados pela pequena e média burguesia. Esses caras então eram mais radicais e para eles não tinha muito espaço, muito contexto para conversar com o rei, enquanto o rei fosse absolutista. E, portanto, também não havia muito espaço para conversar com a igreja anglicana, que era um instrumento de poder desse absolutismo. Beleza? Vamos falar então agora novamente ali sobre a Elizabeth I. Vamos retomar a história da Elizabeth I. A Elizabeth I, ela era uma monarca Stuart, ela era uma monarca Tudor, ela foi a última monarca Tudor, tá? A última integrante da família Tudor a governar a Inglaterra, porque a Elizabeth ela decidiu não se casar. Quando o parlamento pediu a ela, exigiu que se casasse, ela fala, não, já me casei com o governo da Inglaterra, me casei com a sociedade inglesa, com o povo da Inglaterra, não tenho espaço para ser uma esposa, todo o meu tempo vai ser consumido sendo rainha. Só que isso produz um problema, tá? O seu irmão mais novo, homem, tá? Eduardo VI, já havia morrido antes mesmo dela, sua irmã mais velha, também Maria I, a Bloody Mary, já havia morrido. Seu pai, muito antes disso, também havia morrido. Não tinha mais nenhum parente aí nessa família Tudor que tivesse condições de governar. Tá? O parente mais próximo era o rei da Escócia. Ele era primo da Elizabeth, tá? Mas primo, né, é um primo por parte materna, por linha materna. Então ele não carrega o sobrenome Tudor, ele carrega o sobrenome Stuart. Tá? Então, o parente mais próximo de Elizabeth I era o rei da Escócia. Tá? Quando Elizabeth I morrer, quem assumirá o poder vai ser esse primo, rei da Escócia. Uma outra última palavrinha aqui sobre Elizabeth. Tá? A Elizabeth ela foi chamada de Rainha Virgem. É com esse nome que ela entra para a história. E você nesse momento vai pensar, gente, que vacilo, coitada dela. Né? Os outros reis, todos conhecidos por nomes gloriosos, pomposos, Coração de Leão, Magno, o Grande. Tinha até lá o João sem terra, tadinho, mas tá sem terra. Né? Isso fala de uma característica que ele estava experimentando, mas não uma característica física pessoal dele. E aí, de repente, vem a Elizabeth, todo mundo explana a coitada falando que ela era a rainha virgem. Ah lá, virgem, virgem, virgem. Calma, nesse momento isso não era uma forma de ofendê-la, de fazer bullying com ela, não. Tá? Na verdade, é porque o pensamento dessa época entendia que o sexo só era permitido dentro do casamento. Casou, pode fazer sexo com quem você se casou. E a Elizabeth, que nunca se casou. O entendimento, então, é que se ela nunca se casou, em tese, ela nunca pode ter feito, ela nunca deve ter feito, né? Se ela segue os ensinamentos cristãos e tal, ela nunca deve ter feito sexo. Então, se ela nunca fez sexo, ela é virgem, rainha, virgem. Tá? É extremamente polêmico e contestável se ela realmente tinha uma vida amorosa ou não. Pouco relevante para a gente agora. Tem gente que defende que sim, ela tinha uma vida amorosa e que não, ela não era virgem. Mas ela nunca teve, né, um casamento e tal. Então, o nome que pegou para a história é Elizabeth I, Rainha Virgem. Isso na época também não era derrogatório, isso não era uma forma de ofendê-la, isso não causava nenhum problema, nenhum transtorno para ela. Tanto que existe nos Estados Unidos um estado, tá, que foi colônia inglesa nessa época e cujo nome é uma homenagem a Elizabeth. É o estado americano da Virgínia. Virgínia, porque vem de virgem. Tá? Então, o estado da Virgínia nos Estados Unidos, na época que os Estados Unidos eram colônia inglesa, recebeu esse nome de Virgínia numa homenagem à Rainha Elizabeth. Então, a Rainha Virgem morre e, né, sendo Rainha Virgem, ela não tinha marido, portanto, também não tinha filhos. Ela não tinha descendentes, o seu herdeiro mais próximo era o seu primo, rei da Escócia. E aí, nessa hora, vocês sempre torcem o nariz, né, falando
como a língua portuguesa é feia. Ai, Caio, a língua portuguesa é uma vergonha, que vexame da língua portuguesa. Porque o rei escocês, né, o rei Stuart da Escócia, né, Stuart é o sobrenome, chamava-se James. Tá? Aqui está James IV, né, Jaime IV. Na verdade é sexto. Tá? Então, rei James Stuart. Tá? E aí você vai dizer, gente, eu não posso usar a expressão rei James Stuart? Eu tenho que usar a expressão rei Jaime? Sim, a gente vai usar aportuguesado e a gente vai se referir a ele como rei Jaime da Escócia, né, que era o sexto da Escócia, e se torna Jaime I da Inglaterra. Tá? E aí você torce o nariz dizendo que Jaime, ai, é uma palavra que em português é feio e em inglês é bonito. Né? Isso aí é uma baita de uma besteira. A gente fica usando esses nomes estrangeiros aí para dar uma impressão de que a coisa é mais chique, mais bonita, né? Mas a gente tem que valorizar os nomes nacionais, em língua, né, pátria. Então pensa aí comigo. Quem é o grande vilão do Harry Potter? Quem é o grande vilão do Harry Potter? Fala aí para mim. Pode falar em voz alta. Não tem problema não, ninguém vai ouvir. Pode falar aí para mim. Como é que é o nome do vilão do Harry Potter? Exatamente, Lord Valdemar. A gente vê, portanto, que Lord Valdemar é um nome que impõe muito medo e muito respeito. É muito melhor, tá, usar o nome em português do que usar o nome em inglês. Tá? Por isso, para ter essa imponência toda, a gente não vai usar Rei James Stuart, a gente vai usar Rei Jaime Stuart. Rei Jaime I Stuart é o nome que a gente vai usar aqui para se referir ao primeiro monarca da dinastia Stuart. Vamos deixar de besteira e vamos avançar no nosso conteúdo. Nesse momento, aparece uma questão que a gente precisa resolver. Tá? Ele era rei da Escócia, correto? Correto. Quando ele se torna rei da Inglaterra, ele perde a coroa escocesa? Ele deixa de ser rei da Escócia? Não, ele não deixa de ser rei da Escócia. Ele continua sendo rei da Escócia e se torna também rei da Inglaterra. Só que quem era rei da Inglaterra também era rei de um território pequenininho, né? Um patinho feio que ninguém nunca fala, que era o país de Gales. Tá? O país de Gales existe até hoje. Existe um país chamado Gales, né? Portanto, país de Gales. O país de Gales está lá até agora, faz parte do Reino Unido. Então, quem era rei da Inglaterra também era rei do país de Gales. E nesse momento aqui, em que a Inglaterra havia feito uma campanha militar e dominado a ilha vizinha, né, o rei da Inglaterra também era rei da Irlanda. Olha só então como é que o Jaime, olha que nome de rei poderoso, rei imponente, né? O rei Jaime Stuart, ele vai se tornar rei simultaneamente da Escócia, da Inglaterra, do país de Gales e da Irlanda. Aí você vai me perguntar, país de Gales, tá? País de Gales eu sei, tá? Escócia eu sei, Inglaterra. Inglaterra e Reino Unido são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Tá? E para complicar um pouquinho mais, além de Inglaterra e Reino Unido, a gente tem a Grã-Bretanha. Tá? Vamos entender a diferença de Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido? Olha só, Inglaterra é um país. E esse país se localiza em algum lugar. Tá? O Brasil é um país que se localiza na América do Sul. A Inglaterra é um país que se localiza na Europa. Em qual parte da Europa? Numa ilha que fica lá na Europa, a ilha da Grã-Bretanha. Tá? Só que dentro dessa ilha não tem só a Inglaterra, assim como dentro da América do Sul não tem só o Brasil. Tá? Lá na ilha da Grã-Bretanha a gente tem 3 países ao mesmo tempo, que são a Inglaterra, o país de Gales e a Escócia. Tá? E o que é o Reino Unido? É a união política desses vários países diferentes, mas todos eles governados simultaneamente pelo mesmo rei. Vamos tentar olhar para o mapa, que eu acho que fica um pouco mais fácil de entender. Tá? Se você olhar, vamos com a canetinha, se você olhar toda essa ilha aqui, ó, na verdade não é uma ilha só, porque tem umas outras aqui, aqui, é um arquipélago, mas enfim. Essa ilha maior zona, ela é a Grã-Bretanha, tá? A Grande Bretanha. Existe um outro territóriozinho aqui embaixo no mapa, tá? E aí seria muito demorado para a gente explicar o porquê, mas existe um territóriozinho aqui embaixo chamado Bretanha. E então essa aqui é a Bretanha, e aqui em cima,
tá? Essa ilha é a Grande-Bretanha, em língua antiga, Grande, Grã. Tá? Dentro da Grã-Bretanha, a gente tem aqui nessa parte sul um país até que grande para padrões europeus, chamado Inglaterra. Beleza? Da união da Inglaterra com mais o país de Gales, com mais a Escócia, com mais a Irlanda, a gente tem o Reino Unido. São vários países diferentes com um mesmo rei. Você vai me falar, Caio, você circulou aqui nesse último quadradinho toda a ilha da Irlanda, mas aqui só a parte amarela é que está destacada. Por quê? Porque no século XX, tá, houve uma luta da Irlanda contra o Reino Unido. A Irlanda decidiu se separar ao longo do século XX em relação ao restante do Reino Unido. Tá? Só que uma parte dos irlandeses era protestante, era anglicana, e outra parte era católica. A parte protestante dos irlandeses, ela temia, ela ficou assustada, ficou preocupada e ela ficou com medo de que a maioria católica os impedisse, os proibisse de seguir sua religião, seu culto e tal. Então teve uma parte dos irlandeses, uma parte protestante, que decidiu que não queria se separar. Isso gerou guerra, isso gerou briga, enfim. E aí a decisão que tomaram de tentar resolver isso da forma mais pacífica possível foi separar a ilha da Irlanda em duas partes. Uma parte de baixo, que é a parte que está cinza aqui nesse último quadrado, que vai ser chamada de República da Irlanda. E tem uma bandeira com três cores, laranja, verde e branco, tá? Três cores verticais. E a gente vai ter aqui em cima a Irlanda do Norte. Mas antes do século XX, como é que funcionava? A Irlanda inteira era uma coisa só, e a Irlanda inteira fazia parte do Reino Unido. Tá? Detalhe curioso aqui para você analisar é que a bandeira que a gente conhece do Reino Unido, essa aqui embaixo, bonitona, né? Azul, branca e vermelha, ela é resultado da junção das bandeiras dos países que fazem parte do Reino Unido. Tá? Por exemplo, no caso da bandeira inglesa, a gente tem a chamada Cruz de São Jorge, que é um fundo branco com uma cruz centralizada e vermelha. Tá? A gente tem, no caso da bandeira da Escócia, a cruz de Santo André, que é uma cruz branca diagonal sobre um fundo azul. E a gente tem a bandeira da Irlanda, nessa época que a gente está falando aqui da formação do Reino Unido, da reforma protestante, da Revolução Industrial, das revoluções inglesas, era uma bandeira só, não era essa bandeira que a gente está acostumado da República da Irlanda atual, que é verde, que é laranja, que é branca, em 3 listras verticais, não era assim. Né? Toda a Irlanda ela possuía uma bandeira que era a Cruz de São Patrício, que era igual à escocesa, mas em vez da cruz ser branca, é vermelha, e em vez do fundo ser azul, o fundo é branco. Enfim, você juntou essas bandeiras todas e aí você tem a bandeira do Reino Unido. Você vai me perguntar, tá bom, Caio, estou vendo aí a bandeira de São Patrício, a cruz de São Patrício, a cruz de Santo André e a cruz de São Jorge. A bandeira inglesa, a escocesa e a irlandesa compondo a bandeira da União, tá? Do Reino Unido. E o País de Gales? Gente, não pergunte sobre o País de Gales. O País de Gales é uma espécie de Acre do Reino Unido, tá? Ninguém lembra deles. Deixa eles lá quietinhos no canto deles, eles são meio excêntricos, são meio esquisitos. Deixa os galeses lá na terra deles e não se mete, não questiona. Não pergunte, aceite que é melhor. Tá? Então, a gente já respondeu aqui o que é Grã-Bretanha, o que é Inglaterra, o que é Reino Unido. E essa união ela vai ser possível nesse momento, quando o rei Jaime I, Jaime, não James, Jaime I Stuart, foi coroado também rei da Inglaterra, do País de Gales e da Irlanda. Tá? O que a gente tem que entender sobre os Stuart em geral? Os Stuart eles não tiveram a mesma habilidade, o mesmo talento que os Tudor haviam tido antes de conseguir dinheiro. O Henrique fez uma reforma protestante, Elizabeth conseguiu contratar corsários, enfim. Os Stuart não tiveram essa capacidade. Tá? Eles precisaram recorrer a impostos diversas vezes. Como você já sabe, ninguém gosta de pagar impostos. Impostos são chatos, são chatos. A gente sabe que são necessários, mas são chatos.
Tá? Então, toda vez que o governo vem com uma proposta de não, estou precisando aumentar aqui um imposto e tal, isso gera uma enorme insatisfação. O que os reis Stuart fizeram então, quando eles perceberam que iam causar essa insatisfação toda? Eles pensaram, a gente vai ter que impor os impostos que a gente quer na marra. Ah, mas a Magna Carta não autoriza. Então a gente vai ter que usar a força. Tá? E para aumentar o seu poder, para aumentar a sua força, o rei vai usar a igreja anglicana como instrumento de influência, de controle até mental sobre essa sociedade, sobre essa população. Tá? E aí o rei começa a atacar todo mundo ali que não era do grupinho anglicano dele. Os católicos, enfim, sempre brigaram com os anglicanos, mas também os calvinistas, principalmente os puritanos. Os puritanos que não queriam acordo, os presbiterianos aceitavam acordo, os puritanos que não aceitavam acordo com o anglicanismo e com o rei acabaram sofrendo perseguição. Nota importante sobre isso: vários desses caras sofrem perseguição, né, e alguns decidem ir embora do país. Tá? Embora do país para onde? Daqui a pouquinho eu falo. E o próprio rei, ele decide que, já que vai ser muito difícil cobrar esses impostos, criar novos impostos, e que o parlamento provavelmente não vai aceitar, o rei decide dissolver o parlamento. O que significa dissolver? Ele fecha o parlamento. Tá? Quando ele fecha o parlamento, significa que agora ele pode criar impostos sem autorização e sei lá o quê? Não. Isso não significa, não tem esse significado, não. Fechar o parlamento aqui não dá a ele liberdade de ignorar a Magna Carta. A Magna Carta era uma lei e essa lei continuava valendo mesmo que o parlamento estivesse fechado. Beleza? Segue aqui. Então falei para você que vários desses puritanos perseguidos pelo Jaime I vão para algum lugar. Eles vão para onde? Eles vão para a América do Norte. E o que eles queriam lá na América do Norte? Eles queriam liberdade. Olha a confusão que eu fiz. Risquei por cima. Não era para riscar por cima, gente. Ignora que eu risquei por cima. Era para... Olha só, eu apertei a borracha. Vocês estão vendo aí na tela? Ó, vamos fazer com calma. Não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece. Apertei aqui a borracha. Melhor ainda. Vou mandar apagar tudo. Pronto. Olha só, que inteligente. Finalmente usei meu cérebro para alguma coisa. Então, deixa eu tentar agora sublinhar. Faltei as aulas de arte quando eu era pequeno. Não tenho nem coordenação motora. O objetivo desses puritanos que decidem ir embora da Inglaterra devido às perseguições do Jaime I era buscar liberdade religiosa. Tá? Esses caras vão emigrar para a América do Norte. O primeiro grupo que vai, eles vão num navio chamado Mayflower. Se você já estudou a colonização dos Estados Unidos, você deve conhecer a história do Mayflower, que atravessou os oceanos e tal. Aí esses caras chegam na América do Norte, mas estão passando fome. Aí trocam comida com os índios. E aí falam, olha que legal, os índios deram comida pra gente. Isso é um sinal divino de que a gente está sendo abençoado, etc, etc. E aí eles criam um feriado para dar graças a Deus terem escapado da perseguição, sobrevivido aos perigos do oceano e ter encontrado pessoas amigáveis na América do Norte para alimentá-los. Tá? Eles criam esse feriado para dar graças. É um dia, né, em que eles vão fazer ação de graças para agradecer isso aí tudo. Tá? Então daí é que vem o feriado americano do Thanksgiving. Né? E logo depois do Thanksgiving, na sexta-feira seguinte ao Thanksgiving, sempre vem isso mesmo, a Black Friday. Esperamos por ela ansiosamente. Tá? Mas vamos seguir adiante, deixa essa informação aí da perseguição religiosa guardada e a gente volta agora para os Stuart. Tá? Jaime I vai morrer e quando ele morre, quem assume o poder é seu filho Carlos I. O Carlos I ele havia sido educado como um monarca absolutista. Ele aprendeu as ideias e as teorias de Thomas Hobbes, de Nicolau Maquiavel, de Jacques Bossuet, enfim, aquelas coisas todas de que o rei é rei por vontade de Deus. E o Carlos I, ele inclusive costumava dizer que ele não tinha que prestar contas das coisas que ele fazia para ninguém, senão para Deus. Portanto, se ele toma uma medida que a população não gosta, dane-se a população. A população só tem que obedecer. E isso era uma coisa que gerava uma enorme insatisfação. O Carlos I, então, nessa postura autoritária que ele tem, ele decide aplicar na Inglaterra, no Reino Unido, um imposto chamado Ship Money. Tá? Ship Money. Traduzindo grosseiramente, money, dinheiro, ship, navio, tá? Não confundir, por favor.
Chip, com C, que é o chip do seu celular, que é a batatinha chips e tal, com chip com S, H. Chip com SH significa navio. Tá? São coisas completamente diferentes. Então, money, dinheiro, chip, navio, dinheiro de navio. Como assim dinheiro de navio? Era um imposto cobrado na Inglaterra sobre cidades litorâneas. Tá? As cidades que se localizavam no litoral, elas pagavam esse dinheiro, né, esse imposto, para o rei. E aí, com esse dinheiro, o rei construía navios, e esses navios serviam para patrulhar o litoral contra a atuação de piratas. Era uma forma de manter a segurança das cidades costeiras. Tá? O que dizia a Magna Carta? Que o rei não podia criar ou aumentar o valor de impostos. O que o Carlos I vai fazer aqui nesse momento inteligentemente? O chip money, que era um imposto cobrado sobre cidades litorâneas, passa a ser, a partir de agora, pago por todo mundo. Mesmo cidades não litorâneas passam a pagar o chip money. Então, a Magna Carta ela proibia a criação de um novo imposto ou proibia também o aumento de um imposto. Mas ela não proibia você pegar um imposto já existente e cobrar de uma pessoa diferente que antes não tinha a obrigação de pagá-lo. O Stuart, o Carlos I Stuart, ele consegue também desviar um pouco da Magna Carta, só que de uma forma que deixou todo mundo insatisfeito. A reforma protestante não criou tanto problema e, principalmente, a ação dos corsários e piratas não criou tanto problema também. Então, o Henrique VIII e Elizabeth I conseguiram contornar a Magna Carta sem se indispor, sem chatear a população. Já o Carlos I, ele deixou todo mundo profundamente irritado e ele consegue lá o seu dinheiro, enfim, e vai governando. Acontece que começa uma revolta na Irlanda. A Irlanda faz uma revolta querendo se separar, os irlandeses não aceitavam, sendo católicos, não aceitavam serem dominados por um povo de uma religião diferente, queriam sua liberdade, falavam até um idioma diferente. Hoje em dia na Irlanda é muito comum falar-se inglês e tal, quase todo mundo fala inglês, mas o idioma original da Irlanda não era o inglês, você tinha um idioma próprio da Irlanda. Então os irlandeses queriam se separar, eles formam, né, um exército próprio, começam uma rebelião e o rei precisava ainda mais de dinheiro. O que o rei faz? Ele chama o parlamento. O parlamento tinha sido fechado lá atrás, é chamado novamente, e aí o rei pede, olha só, eu quero que vocês criem um imposto para mim, a segurança nacional depende disso, a segurança do reino depende disso, criem um novo imposto. O parlamento, né, começa a se sentir supervalorizado, falando, quer dizer que agora a gente é necessário, né? Agora você lembrou que eu existo, né? Então, agora o parlamento começa a fazer uma série de exigências, de imposições. Olha, a gente quer escolher quem são os conselheiros do rei, a gente quer isso, quer aquilo outro. Começam a impor uma série de condições e o rei fala, não, peraí, eu, rei, não devo satisfações a ninguém, senão a Deus. Eu não tenho que aceitar as demandas que vocês fazem, sai para lá. O rei pega o exército que ele tinha, e quando eu disse que ele precisava de dinheiro para o exército para combater a revolta na Irlanda, não é que ele não tinha exército. Ele tinha exército, ele tinha dinheiro para exército. Ele precisava de um exército maior, tá, para combater a revolta na Irlanda. Mas o exército que ele já tinha era o suficiente para atacar o parlamento, e é o que ele faz. Tá? Ele ataca o parlamento e os parlamentares fogem. E começa a Guerra Civil. Quem dera a Guerra Civil inglesa fosse tão emocionante quanto a da Marvel. Tá? Infelizmente não é. Desculpa te desiludir. Tá? Mas a gente vai começar a Guerra Civil inglesa. Tá? O que você tem que entender sobre a Guerra Civil inglesa? A Guerra Civil inglesa tinha de um lado Carlos I, do outro o parlamento. No parlamento, quem se destacou foi esse indivíduo aqui, chamado Oliver Cromwell. Oliver Cromwell era um puritano. A maioria do parlamento, nesse momento, ela é formada por aqueles puritanos radicais, ou pelo menos uma parte do parlamento. Eu não vou entrar muito nisso agora, mas o parlamento inglês ele é formado por duas casas, por duas câmaras, por dois grupos simultâneos. Aqui no Brasil a gente tem algo parecido. A gente tem o Senado e a Câmara dos Deputados. Os dois juntos formam um Congresso. Lá na Inglaterra, eles tinham parlamento formado pela Câmara Alta e Câmara Baixa, ou Câmara dos Lordes, é a alta,
e Câmara dos Comuns, é a Câmara Baixa. Na Câmara Baixa predominavam, né, que era a parte que brigava mesmo do parlamento, a Câmara dos Lordes, a Câmara Alta, eles concordavam com tudo que o rei queria. Tá? Era um grupo pequeno de indivíduos, né? A Câmara Baixa era um grupo mais amplo, tá? E a Câmara Alta sempre concordava com tudo que o rei dizia, eram nobres nomeados pelo rei, já no na Câmara Baixa do Parlamento era o grupo dos puritanos, aqueles caras radicais que a gente falou lá atrás. Tá? Então, a gente vai ver nesse momento esses puritanos do Parlamento tendo como principal líder puritano esse sujeito chamado Oliver Cromwell. Os puritanos do Parlamento eles vão se revoltar e vão formar um exército próprio para combater o rei, tá? Chamado Exército de Novo Tipo, New Model Army. Tá? Exército de Novo Tipo, ou também apelidado nessa época de Cabeças Redondas. Por que Cabeças Redondas? E a gente vai falar rapidinho aqui sobre esse exército, como ele era formado e como é que ele se caracterizava. Quem lutava ao lado do rei eram chamados cavaleiros. Tá? Esses cavaleiros eram sujeitos ricos, poderosos, nobres, cujos cargos eram passados hereditariamente. Então, o líder dos exércitos reais era o Lorde fulano de tal, conde de não sei aonde. Tá? Quando esse fulano de tal, conde de não sei aonde, morria, quem virava o novo conde de não sei aonde era o seu filho. Vamos supor de 17 anos. Tá? E esse moleque de 17 anos, sendo conde de não sei aonde, ele tinha direito de liderar os exércitos reais. Então, esses exércitos do rei, esses exércitos dos cavaleiros, eles eram exércitos baseados na hereditariedade. O sujeito ele ganhava um cargo não porque ele era competente, porque ele era bom, porque ele lutava bem. Ele ganhava um cargo porque essa era a condição hereditária, né, dentro dessa estrutura de nobreza. Já no New Model Army, já no exército de novo tipo, a gente tem uma organização baseada na meritocracia. Todo mundo começa nesse exército lá embaixo e quem luta melhor, quem se organiza melhor, quem tem mais voz de comando e tal, e vai mostrando bom serviço, vai ganhando cargos mais altos até chegar lá em cima nas cabeças e dominar esse exército, e ser comandante, oficial, enfim. Então, é um exército, o exército de novo tipo, que preza pela eficiência. No começo, quando esse exército de novo tipo surge, começa a se organizar, eles perdem batalha após batalha após batalha, e perdem. Perdem tanto por quê? Porque são um exército novo. Do lado do rei, a gente tem um exército que já era experiente. Só que à medida que os anos vão passando, e você está vendo aqui em cima que essa guerra civil ela não foi curta, a gente está falando de 7 anos de conflito. Ao longo desses 7 anos, o exército de novo tipo, que até então não tinha experiência, adquire experiência. A vantagem que o exército do rei tinha, acabou. A vantagem deles era ser experientes. Tá? A vantagem do exército de novo tipo era valorizar quem era competente. Quando esse exército de novo tipo, além de ter pessoas competentes no comando, também ganha experiência, as chances do rei simplesmente acabam. Outra coisa importante, esses cavaleiros, esses nobres, e era um sinal de nobreza naquela época, eles tinham cabelo grande. Tá? Hoje existe um certo preconceito e tal, que homem de cabelo grande não é bacana, não sei o quê, enfim. Tem gente que fala, né? Tem gente mais tradicional que não gosta. O ponto aqui é, por que esses nobres tinham cabelo grande? Cabelo grande não é um negócio prático, fácil de cuidar, dá trabalho. Né? Se você deixar esse cabelo solto, você vai abaixar a cabeça para, sei lá, fazer alguma coisa. Né? O cabelo cai na tua frente, enfim. Então, esses nobres cabeludos, esses nobres de cabelo comprido, eles tinham esses cabelos compridos, inclusive, como uma forma de mostrar que eles eram pessoas que não precisavam trabalhar. Porque esse cabelo comprido atrapalhava um pouco na hora de trabalhar. Né? Imagina um camponês de cabelo comprido, quando ele se abaixa para cavar um buraco no solo, para arar o solo, para colher uma plantinha, uma coisa assim, o cabelo cai todo na frente do rosto. Tá? Então, normalmente, os pobres tinham cabelos curtos. Tá? As pessoas de classes mais baixas costumavam ter cabelos curtos, por uma questão de praticidade e também para se livrar dos piolhos, das pulgas e tal. Eles cortavam o cabelo bem curto. Os nobres deixavam os cabelos compridos, tá? Ou, se eles também sofressem de piolhos e pulgas, eles raspavam completamente o cabelo, mas eles mandavam fazer uma peruca, e a peruca era extremamente cara, por isso que os pobres não tinham peruca e os ricos tinham peruca. Então, ter o cabelo natural, grande, ou, se você por algum motivo não puder ter o cabelo grande, ou porque você ficou calvo mesmo, tinha gente que tinha calvície, né? Colocava-se uma peruca, e isso indicava aí que esse cabelo grande era um sinal de status e de poder e de influência na sociedade. Já os grupos mais populares, mais simples, eles tinham cabelos
mais curtos. E agora eu vou chegar no porquê do nome desse exército de novo tipo ser chamado de cabeças redondas. Porque a forma mais fácil, né, de cortar esse cabelo dos soldados do exército de novo tipo, de forma padronizada, era botar uma cuia, botar uma tigela na cabeça do sujeito e cortar tudo que estava para fora. E aí ficava só aquele cabelo tigela, aquele cabelo de cuia, que parecia uma cabeça ali bem redonda, deixava a cabeça do sujeito parecendo uma coisa bem redonda. Por isso eles eram chamados de cabeças redondas. Por quê? Porque esses caras, eles não podiam ter distinção social entre si. Ah, eu sou mais nobre, eu sou mais rico, eu sou mais... Não, não. O exército de novo tipo era um exército que se baseava na padronização. Outra coisa importante que não havia no exército do rei. Os cavaleiros, cada cavaleiro levava sua armadura, seu cavalo, sua espada, sua arma. Quem tinha armas melhores, levava armas melhores. Quem tinha armas piores, levava armas piores. Isso gerava para o exército do rei uma enorme incerteza. Podia ser que uma batalha eles ganhassem muito fácil, porque eles estavam muito bem preparados em termos de equipamento, e a outra batalha eles perdessem vergonhosamente. Embora tudo apontasse que eles iam vencer, chegava lá na hora H e eles perdiam a batalha porque, né, não tinha padronização e tinha pessoas ali um material muito ruim naquele exército e o exército do rei podia perder. Para evitar esse tipo de coisa, o exército de novo tipo padronizou tudo. Todo mundo usa a mesma roupa, a mesma arma, o mesmo treinamento, o mesmo corte de cabelo, que era esse cabelo padronizado, mais fácil de cortar, que era o cabelo tigelinha. Beleza? Então, exército de novo tipo e cabeças redondas. No final das contas, quem ganha é o exército de novo tipo, é o parlamento, porque tinha mais. A meritocracia dava uma vantagem em termos de qualidade para esse exército, tá? E o resultado. Não, antes do resultado, tá? A gente tem que falar rapidinho aqui de dois grupos radicais, extremistas, que vão surgir aqui nesse momento durante a Guerra Civil Inglesa, tá? São os niveladores e os escavadores. Niveladores em inglês levelers, level em inglês significa nível, por isso leveler, nivelador, né? E a ideia deles era estabelecer igualdade jurídica entre todos os cidadãos. Tá? Todo mundo deveria ter a mesma liberdade, todo mundo deveria ter o mesmo direito de se organizar, de participar, de falar aquilo que quer e tal. Os levelers, eles queriam nivelar a sociedade, botar todo mundo lá em cima no mesmo nível. Tá? Não só os nobres têm que ter direitos, não só os ricos têm que ter direitos, todo mundo tem que ter nessa sociedade direitos iguais. E esses caras eram republicanos. Embaixo, a gente tem os escavadores, ou em inglês, diggers. Tá? Em inglês, to dig significa cavar. Escavadores, porque eles queriam escavar. Escavar o quê? A terra? Não. Eles também se autodenominavam de true levelers, verdadeiros niveladores. O que eles diziam? Tá? Os niveladores estão falando assim, olha, tem uma galera lá em cima na elite, né? Então a gente quer pegar o pessoal que está aqui embaixo e botar no mesmo nível lá para cima. E os escavadores diziam, isso é impossível. É impossível que um pobre tenha o mesmo direito de um rico. Por quê? Porque não basta ter um papel dizendo que você tem aquele direito. É necessário que você tenha as condições de exercer aquele direito. E muitas vezes a pobreza extrema de uma parte da população impede que essa parte da população, mesmo no papel tendo um direito, possa exercê-lo. Quem está falando isso são os diggers, são os escavadores. Tá? Aí os diggers vão dizer assim, olha, a única forma de realmente todo mundo ficar no mesmo nível, por isso eles se autodenominam true levelers, os verdadeiros niveladores, para eles a única forma real, prática de colocar todo mundo no mesmo nível, não é dizendo que quem é pobre que está lá embaixo tem o mesmo direito de quem está lá em cima. É pegar quem está lá em cima e empurrar ele para baixo para todo mundo ficar no mesmo nível. Tá? É como se, imagina a sociedade como uma montanha, em que um grupo está lá em cima da montanha e outro grupo está lá embaixo. Tá? Os niveladores, eles queriam simplesmente dizer que as pessoas que estavam lá embaixo elas tinham direito de ficar no mesmo nível do sujeito que está lá em cima. Tá? Os diggers, eles vão dizer, olha, a gente vai escavar essa montanha, tirar esses caras que estão lá em cima, puxar a condição deles mais para baixo, até que eles fiquem no mesmo nível que nós. Tá? E como é que se faz isso? Se esse nobre aqui do meu lado, vão dizer os diggers, se esse nobre aqui do meu lado, ele tem 1 milhão, né, ele não precisa de 1 milhão. Eu pego esse 1 milhão dele e vou dividir entre todo mundo aqui dessa cidade, né? Para todo mundo ter um pouquinho. É por isso que esses diggers, eles são considerados os antecessores, os antepassados, os primeiros a formular uma ideologia que depois
vai dar origem ao socialismo e ao comunismo. Tá? O que é socialismo? O que é comunismo? Você vai ver isso eventualmente em algum momento em geografia ou em história. No ensino médio isso aparece talvez em algum momento na sociologia ou na filosofia. Não é o momento da gente falar disso agora, até porque não existe nesse momento da Revolução Industrial nem socialista nem comunista. Isso aparece depois. Na primeira Revolução Industrial isso não existe ainda, mas aparece alguém com ideias semelhantes, que são os True Levelers ou Diggers, né, os verdadeiros niveladores ou escavadores. Eles diziam que a maneira de tornar todo mundo realmente igual era tirar dos que tinham e dividir para os que não tinham. Mas enfim, então tá bom, a gente falou agora desses grupos radicais, esses grupos extremistas, os Levelers e os Diggers, e a gente vai agora falar do resultado da Guerra Civil Inglesa. O resultado é a chamada Revolução Puritana. Por que Revolução Puritana? Porque foi comandada pelo parlamento, que era, nesse momento, a Câmara Baixa, formada por uma maioria puritana. Tá? O que esses puritanos, o que o Oliver Cromwell vai fazer em relação ao rei, em relação ao Carlos I? Ele vai prender o Carlos I. Carlos I vai ser preso e condenado à morte. Exatamente, vão matar Carlos I. Vão matar o cara porque ele queria cobrar um imposto que ele não conseguiu de fato cobrar. Ele até cobrou o chip money, mas enfim, esse outro imposto que ele queria, é por isso que ele vai ser morto? Porque ele queria tentar cobrar um imposto que ele nem chegou a cobrar de verdade? Talvez não seja uma medida muito radical. Deixar o cara simplesmente preso talvez não fosse já uma punição grave o suficiente. Na verdade, não é por isso que o Carlos I vai ser executado. Carlos I vai ser executado por crimes contra o povo, porque ele não ouviu a voz do povo. Se você hoje tem na sua cabeça a vaga noção, o vago entendimento de que um governante, um político, deve agir buscando o bem-estar do povo, saiba que a origem dessa ideia é a Revolução Puritana. Saiba que a origem dessa ideia são as revoluções inglesas. Porque antes das revoluções inglesas não havia essa noção. O político ele não estava lá, o governante ele não estava lá para servir ao povo. O governante estava lá porque Deus mandou ele ficar lá. Esse era o pensamento. Ele não era um representante das massas, um representante do povo. Ele era um representante de Deus na terra, para o bem e para o mal. Se o rei agisse de forma cruel, malvada, o povo não tinha direito de fazer nada contra ele, porque o rei ele estava lá em nome de Deus, só Deus pode tirar o governante de lá. Ainda que o governante seja ruim, dizia o pensamento político dessa época, ainda que o governante seja ruim, isso talvez seja parte da vontade de Deus. Deus quer um governante ruim? Ué, quem sabe? Talvez seja uma forma de punir um povo injusto, um povo pecador. Então, essa ideia de que político serve ao povo, né, que é uma ideia que nós possuímos até hoje, se você tem essa ideia e se você acha que os políticos são os primeiros a terem a obrigação de trabalhar para nós, sociedade, saiba que essa ideia ela não existiu sempre, saiba que essa ideia não veio do nada. Essa ideia ela surge na Revolução Puritana. Veja como essa Revolução Puritana ela é de extrema importância aqui para a gente. Tá? Essa Revolução Puritana, puritanos eram em geral burgueses, é por isso que a gente vai dizer que essa revolução puritana é uma revolução burguesa. Ela é a primeira das revoluções burguesas que a gente vai tratar. Tá? Nessa sequência de vídeos que a gente vai ver daqui para frente, a gente vai falar da Revolução Puritana, que está falando agora, vamos falar depois da Revolução Gloriosa, depois falaremos da Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, falaremos da Revolução Francesa, uma série de revoluções que vão acontecer no século XIX, essas todas são chamadas de revoluções burguesas. A primeira delas é a puritana. Morto o rei, e aí? Quem vai ser rei agora? Ninguém. Ninguém mais será rei. Oliver Cromwell decide fundar uma república. Tá? E aí, ele vai virar presidente dessa república? Tipo isso. Embora na época não se usasse a expressão presidente. Qual era o nome do cargo? Qual era o nome do título que o Oliver Cromwell passa a ter? O Oliver Cromwell passa a ser Lord Protector, Lorde Protetor da Inglaterra. Tá? A princípio, o Oliver Cromwell ele governa ao lado do parlamento, ele ouve o parlamento, ele faz o que o parlamento quer, ele está governando de forma mais ou menos democrática, a princípio, e isso é essa república que a gente está vendo aqui. Tá? Vamos falar rapidinho da diferença, e essa é a última coisa que eu vou falar nesse vídeo de hoje, a diferença entre uma monarquia de um lado
e uma república do outro. Qual é a diferença de uma monarquia para uma república? Tem dois fatores principais que diferenciam uma monarquia de uma república. Quem é o governante normalmente numa monarquia? É o monarca, é o rei. Como é que o sujeito faz para virar rei? Ele tem que participar de uma competição esportiva, atletismo, correr mais rápido que os outros, nadar mais rápido que os outros? Não. O sujeito ele vira rei em caráter hereditário. Então, a escolha de um governante numa monarquia se dá por meio da hereditariedade. Tá? Por quanto tempo esse rei vai ser rei? Por quanto tempo o monarca é monarca? Ué, por toda a sua vida. Então, a outra característica das monarquias é a vitaliciedade. O sujeito ele é rei em caráter vitalício. Tá? Ele vai ser rei até o final da vida. E numa república, seja o sujeito Lord Protector, presidente, chanceler, seja lá o cargo que ele vai ocupar, normalmente a escolha do sujeito que vai governar uma república se dá por meio de eletividade. E acabou minha tela. Pronto. Vou botar um ponto aqui. Tá? Risca isso aqui, que isso aqui não é para aparecer, não. Pronto. Eletividade. Tá? E também, por quanto tempo governa esse governante numa república? Ele governa para sempre? Não, ele governa durante o tempo de um mandato. Você, nesse momento, falou, ele governa por 4 anos. Não necessariamente. No Brasil, o cargo de presidente é por 4 anos. Na França, o cargo de presidente é por 4 anos. Nos Estados Unidos também. Na maior parte dos países do mundo, é por 4 anos. Houve um tempo no Brasil em que o cargo presidencial, o mandato presidencial era de 5 anos? Tivemos. Tivemos um tempo em que o presidente governava o Brasil por 5 anos. Tá? Tivemos um tempo em que o presidente mandava no Brasil por 6 anos de mandato? Tivemos. Tivemos uma Constituição brasileira que dizia que o cargo presidencial ele duraria 6 anos. O mandato presidencial duraria 6 anos. Mas não interessa se são 3, se são 4, se são 5, se são 10, se são 2. Tá? O que interessa é, tem um momento para acabar e tem um momento para terminar. Então, se a monarquia é marcada pela vitaliciedade, a república é marcada pela temporariedade. Tá? Temporariedade. Então, diferenças entre monarquia e república. A monarquia é uma forma de governo hereditária e vitalícia, já a república é uma forma de governo eletiva e temporária. Estamos juntos até aqui? Espero que sim. Espero que a gente esteja se entendendo. Tá? Por hoje é só. Eu vou encerrando essa videoaula. A gente não terminou ainda, a gente está na parte 2. A gente vai entrar no próximo vídeo na parte 3. A gente na parte 3 termina toda a revolução, todas as revoluções inglesas. Não falta muito. E começamos a falar propriamente da Revolução Industrial. Eu acho que com 4 vídeos eu consigo terminar esse bloco de conteúdo inteiro. Seria equivalente a 4 tempos de 50 minutos. É um tempo razoável para explicar esse conteúdo, que é um conteúdo longo mesmo. Tá? Queridos, espero que esteja tudo bem com vocês. Fiquem bem. Tá? Por hoje é só. Se tiver dúvidas, manda as dúvidas para mim. Se for o caso, pode inclusive escrever aqui nos comentários. Se for uma dúvida curta, eu respondo por texto. Se for uma coisa muito longa ou complexa, eu elaboro um outro vídeo respondendo. Por hoje é só. Beijos, tudo de bom e não esqueçam, lavem bem as mãos.